Eu tenho a melhor carreira do mundo. Eu não sei mais o que eu seria se eu não fosse policial. Ser policial é uma vocação. Você já deve ter ouvido essas ou outras frases semelhantes de policiais. Talvez você mesmo tenha dito alguma dessas frases. Essas frases são muito sinceras, elas são muito honestas. Nós, policiais, tendemos a nos sentir muito realizados com aquilo que fazemos. Geralmente, somos muito felizes sendo policiais. Entretanto, essa carreira tão fascinante que é a carreira policial, ela traz consigo algumas dificuldades e problemas e que nós não falamos muito sobre elas. Geralmente, a carreira policial ela é tratada como uma forma de entretenimento. Se você gosta de assistir programas policiais na televisão brasileira, você vai acompanhar as atividades operacionais da polícia. São perseguições, abordagens, troca de tiro, e tudo aquilo que aparece nesses programas compõe uma parte importante do trabalho de rotina da polícia. Eu gosto de ouvir podcasts policiais. E esses podcasts, eles também tratam da parte mais divertida da carreira policial. Nós gostamos de contar histórias, de contar casos que aconteceram interessantes, de contar histórias engraçadas. E quase nunca nós dedicamos um tempo para falar ou para ouvir sobre os problemas que vêm junto com a carreira policial. No vídeo passado, eu falei sobre 14 razões que me fazem amar a minha carreira policial. Hoje, eu quero falar sobre as razões que tornam a minha carreira uma carreira particularmente difícil. Eu quero falar sobre os problemas da carreira policial. Antes de começar, eu quero fazer duas observações. A primeira é que, sendo eu um policial no Canadá, eu posso ter problemas diferentes de um policial no Brasil. Mas eu tentei trazer aqui os problemas mais parecidos, mais semelhantes da minha carreira aqui no Canadá, da sua carreira no Brasil. A segunda observação é que essa é uma perspectiva meramente pessoal, é uma opinião minha a respeito da minha carreira policial. O que é um problema para mim pode não ser um problema para um colega ou para você. Às vezes o que é um problema para você pode ser irrelevante para mim. Mas eu tentei fazer uma lista daquilo que eu ouvi de amigos policiais no Brasil, de amigos policiais no Canadá, e o que eu vejo e vivo na minha carreira todos os dias. Então vamos lá, que hoje nós vamos falar sobre os principais problemas da carreira policial. No vídeo anterior, eu falei que salvar vidas era, para mim, a razão número 1 para amar a carreira policial. Mas todas as pessoas que estão numa posição em que pode salvar vidas, pode perder vidas. E perder vidas durante o trabalho pode gerar sentimentos de culpa, de raiva, de frustração, de impotência. Um policial que perde uma pessoa que esteja dependendo da sua ajuda, ele pensa, talvez se eu chegasse um minuto mais cedo, talvez se eu chegasse um minuto mais tarde, talvez se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, a pessoa estaria viva. Nós temos uma inclinação a assumir responsabilidades que às vezes não são nossas. E falando em perder vidas, um policial, uma policial, principalmente brasileiros, correm o sério risco de, durante a sua carreira, perder amigos, colegas que vão tombar em serviço. E ter que trabalhar com a presença da morte de vítimas, de colegas, de amigos, e às vezes até de criminosos causadas por ele mesmo, esses sentimentos eles vão acompanhar o policial para o resto da sua carreira. Mas é importante dizer também que nem todo mundo, nem todo profissional reage à morte da mesma maneira. Durante muitos anos, aos policiais não era recomendado falar sobre os seus sentimentos em relação à carreira. Do policial era esperado que ele se apresentasse para o trabalho, fizesse o que ele tinha que fazer e voltasse para casa. Mas recentemente, existe um incentivo para que os policiais falem dessas frustrações, falem desse sentimento de culpa, desse sentimento de frustração, de impotência com os seus superiores para que aquele problema possa ser sanado. Mas nós não podemos pensar que todos os policiais eles se sentem da mesma forma em relação a esses eventos. Então, se você é policial e passou por um evento desse, onde você perdeu uma vítima, perdeu um colega, e você conseguiu superar isso, você não precisa se sentir culpado por não ter um problema psíquico, emocional que outro colega teria, outra pessoa comum teria. Se por um lado é normal que profissionais sejam impactados por esse evento, por outro lado também é normal que profissionais não sejam impactados por esse evento ou eles sejam impactados de maneira diferente. Então não há nenhuma razão para você se sentir culpado se você não se martiriza, não se culpa quando você perdeu ou perde
uma pessoa que esteja sob seus cuidados. O segundo problema da carreira policial é, claro, a frequente exposição a eventos traumáticos. Eu falei sobre a perda de pessoas que estejam sob nosso cuidado, mas nem todo evento traumático resulta de uma morte. Aquilo que na vida de uma pessoa comum pode acontecer uma, duas vezes no percurso de uma vida inteira, na vida do policial, esses eventos eles são rotineiros, eles são parte do dia a dia, do cotidiano do trabalho. Hoje, nós sabemos que um evento traumático ele pode causar numa pessoa alguns problemas psíquicos, emocionais. Uma mulher que sofreu abuso sexual, uma criança que apanhou, ou alguém que sofreu um acidente e perdeu uma pessoa querida naquele acidente. É comum hoje nós ouvirmos sobre transtorno de estresse pós-traumático. E se apenas um evento é capaz de desencadear alguns problemas psíquicos, emocionais, imagina você viver algumas dezenas de eventos traumáticos todos os meses. Os policiais, junto com militares que atuam em zona de combate, paramédicos e bombeiros, são as categorias que mais estão expostos, mais estão vulneráveis a transtorno de estresse pós-traumático. Esse problema específico do transtorno de estresse pós-traumático, ele se manifesta como pensamentos invasivos. Por mais que aquela pessoa que foi exposta àqueles eventos, ela tenta esquecer aqueles eventos, ele insiste em voltar. Os pensamentos são recorrentes, ele está sempre voltando naquele evento, ele tem pesadelos, ele tem pensamentos invasivos. Essa exposição frequente a eventos traumáticos, ela se manifestou para mim, como policial aqui em Ottawa, na minha segunda semana de trabalho. Eu fui chamado num domingo de manhã, bem cedo, para uma criança que estava se afogando na piscina do jardim da própria casa. Uma criança de 2 anos. Quando eu cheguei lá com alguns outros policiais, a criança estava já desacordada no meio da piscina. A gente tirou a criança e aquela criança, ela tinha mais ou menos a idade do meu próprio filho. E quando eu vi aquela criança morrendo, por alguns segundos, uns 3, 4 segundos, eu vi o meu próprio filho na minha frente, morrendo. E nós, eu e os policiais que estavam ali, fizemos o melhor para trazer aquela criança de volta. Não foi possível. E durante 2, 3 meses, eu sonhava com aquela criança. Eu sonhava que eu estava fazendo massagem cardiopulmonar, eu sonhava que ela acordava, e um dia eu sentei com a minha mulher e eu falei que eu não tinha certeza se eu queria continuar sendo policial. Depois de 2 semanas de trabalho, eu já estava pensando em sair. Eu achei que eu não teria estômago para aguentar perdas daquele tamanho de uma maneira frequente. E durante 2, 3 meses eu fui trabalhar com o coração muito pesado. Eu ia trabalhar e eu não queria ir trabalhar. Eu sonhava com aquela criança à noite e de dia eu tinha que voltar para trabalhar. Eu sei que a minha experiência, ela não é diferente da experiência de milhares de homens e mulheres que estão nessa carreira todos os dias. Eu consegui superar aquele evento. Eu já não tenho mais os sonhos que eu tinha com aquela criança, eu não tenho pensamentos em relação àquele evento, eu consegui deixar ele para trás. Mas ainda hoje, quando chega no meu computador um chamado envolvendo criança, eu ainda tenho algumas reminiscências daquele evento. E eu sei que isso vai me acompanhar para o resto da minha vida, certamente para o resto da minha carreira. E eu tenho que tomar os meus cuidados, as minhas precauções, para que isso não interrompa o meu processo, a minha carreira que eu tanto amo. O terceiro problema da carreira policial é o trabalho em turno e a privação do sono. Eu combinei esses 2 problemas porque um deriva do outro, né? Quem trabalha em turnos acaba tendo que trabalhar turnos de 24 horas durante a madrugada, e qualquer pessoa sabe, é um senso comum, que o corpo se beneficia muito da rotina. Se você tem um horário para comer, um horário para você dormir, para você acordar, para você fazer as suas coisas do dia a dia, o seu corpo ele se adapta àquela rotina, àquela realidade, e ele maximiza os benefícios de cada atividade. Para a atividade policial, isso é impossível. Como um trabalho de emergência, um serviço de emergência,
Nós não podemos escolher a hora que nós trabalhamos. Nós temos que trabalhar de madrugada, nós temos que trabalhar aos sábados, aos feriados, nos domingos, de manhã. E essa mudança na nossa rotina, ela acaba impactando muito a nossa performance durante o trabalho. Nós diminuímos a nossa performance quando nós temos longas jornadas de trabalho durante a madrugada. Nós não podemos esperar que esse profissional ele performe da mesma maneira que um profissional que durma 8, 9 horas por noite, toma um café da manhã, se alimente e vai trabalhar. Essa rotina, ou essa falta de rotina na atividade policial, ela acaba cobrando um preço. E é comum nós vermos policiais que reagem mal e têm dificuldade de se adaptar a essa rotina de trabalho. Eu mesmo, quando comecei a minha carreira há 7 anos atrás, eu tinha muito mais facilidade para trabalhar durante a madrugada do que eu tenho hoje. 7 anos depois, trabalhando na rua, principalmente quando eu trabalho de madrugada, eu fico exausto. Ao final do meu turno de trabalho, quando eu trabalho de madrugada, eu acabo às 7 da manhã, 7:30 da manhã, eu estou exausto, eu estou muito cansado. Eu tive muita dificuldade para adaptar a minha atividade física trabalhando em turno. Eu demorei 2, 3 anos para conseguir pegar o ritmo de ir para academia, porque eu ficava muito cansado. Uma outra consequência do trabalho em turnos é que o policial ele vai perder eventos sociais importantes. São encontros de família, encontro com os amigos, alguma coisa importante do filho, alguma viagem importante, em que ele não vai estar disponível porque ele vai estar trabalhando. Isso certamente impacta a vida social do profissional. Eu, por exemplo, trabalho aqui no Canadá, um final de semana sim e outro não. No final do ano, eu vou ter apenas metade do que uma pessoa que trabalha de 8 da manhã às 5 da tarde tem com a família dele. Eu só tenho metade desse período. E esses trabalhos em turnos, combinada com longas jornadas de trabalho de 12 horas, 24 horas para aqueles que trabalham em regime de plantão, acaba impondo ao parceiro ou à parceira mais trabalho do que essas pessoas teriam se tivesse casado com pessoas que trabalham numa carreira normal de 8 a 5. Isso gera, combinado com outros aspectos da carreira policial, pode gerar atritos entre os casais, entre os parceiros, de maneira que o divórcio ele é muito maior na carreira policial do que ele é em outras carreiras. Aqui no Canadá, a gente tem uma piada interna aqui de que todo policial ele vai se casar pelo menos 3 vezes e ele vai se tornar alcoólatra. Porque o problema de alcoolismo e de divórcio dentro da polícia ele é muito, muito recorrente, muito, muito, muito comum. E parte desse problema é por causa dessas longas jornadas de trabalho que tira o profissional da casa dele, do círculo social dele, e a mulher ou o marido tem que ficar cuidando dos filhos só, tem que cuidar dos afazeres domésticos boa parte do tempo sozinho, e isso gera, não tem a menor dúvida de que isso pode gerar problemas para o policial. O quarto problema da carreira policial, ele é mais característico no Brasil do que no Canadá, é o baixo salário. Todos nós sabemos que 90% dos policiais brasileiros recebem muito pouco para aquilo que eles fazem, para esse trabalho exigente, de trabalhar em turnos, de se ausentar da família, de se expor a eventos traumáticos. Ele não tem uma recompensa financeira à altura. Aqui no Canadá, eu não posso reclamar. Eu não vou ser rico sendo policial, mas eu tenho uma vida decente, eu tenho uma vida confortável sendo policial. Mas, sabendo da realidade brasileira, isso é um problema. Um policial ele tem que abrir mão de muitas coisas para ele ser policial. E o policial brasileiro ele arrumou uma solução para o seu problema de falta de renda, que é fazer o bico. Durante o seu período de folga, o policial arruma alguma coisa para fazer, onde ele possa complementar a sua renda e conseguir pagar o plano de saúde, uma escola um pouco melhor, ou fazer uma reforma em casa, ou trocar de carro. O problema é que, nessa carreira, justamente pelos motivos que eu falei anteriormente, a privação do sono, o trabalho em turno, o descanso ele é fundamental para que um policial consiga manter uma boa performance no seu trabalho.
E esses bicos acabam ocupando o policial naquele momento que ele deveria estar descansando. E ele não pode fazer. É uma escolha muito difícil para o policial. Eu tenho certeza que um policial no sábado, no domingo, que ele não esteja trabalhando, ele queria ficar com a família dele, queria sair para jogar o futebol com os amigos dele, quer ligar para assistir o futebol na televisão, ele quer fazer alguma coisa onde ele pudesse se desligar do trabalho. Mas ele não pode, ele precisa se apresentar para trabalhar em outro lugar para complementar a renda. Então, conviver com baixo salário é uma realidade que o profissional, ou pelo menos a grande maioria dos policiais, não pode esconder, ele não pode simplesmente ignorar. O quinto problema que eu vejo na carreira policial é a tendência desse profissional de se socializar com outros policiais. Eu falei no vídeo anterior das vantagens dessa carreira policial, que uma grande vantagem é a resenha, é a parceria que nós desenvolvemos na delegacia, no batalhão. É um tipo de companheirismo novo que até aquele momento que nós conhecemos, a gente sequer sabia que ele existia. Mas alguns profissionais, eles ficam tão envolvidos por essa atmosfera policial que eles começam a se socializar apenas com outros policiais. E esses policiais, eles ficam monotemáticos. Eles só conseguem falar de trabalho. Eu sei que é muito interessante, as pessoas querem ouvir a história da polícia, querem ouvir quantas pessoas você prendeu, quantas pessoas você matou, se você já foi a tal lugar, o que você viu, o que você ouviu, se você esteve presente em algum caso de grande repercussão nacional. As pessoas, elas tentam te trazer para dentro desse ambiente e você acaba falando só sobre polícia, só sobre polícia. E no final das contas, a gente se torna muito chato, porque a gente vira monotemático. Um outro problema é que o policial ele tende a pensar que outras pessoas que estejam fora da atividade policial, que não conheçam a atividade policial, elas vão ter dificuldade em entender a sua realidade. Em parte, esse pensamento ele é correto. Muitos dos nossos amigos que não são policiais que não conhecem a carreira policial, eles têm dificuldade de entender algumas coisas que você vive, que você fala, às vezes ele não entende que você não pode estar com ele naquele momento, e nós acabamos nos confraternizando apenas com outros policiais. Isso é ruim, isso é negativo. Nós temos que nos relacionar com outras pessoas. Nós temos que parar de falar sobre polícia, de falar sobre ocorrência. Nós não podemos deixar os nossos amigos que estavam com a gente antes de nós nos tornarmos policiais, nós não podemos deixá-los pelo caminho. Essas pessoas, esses amigos, eles são parte importante da sua história. Você é o que é, em grande parte, por causa dessas pessoas. E é sempre importante voltar a essas pessoas, conversar com eles, entender o que eles estão fazendo, falar sobre outra coisa, para que nós não esqueçamos quem de fato nós somos. Porque nós temos uma carreira, mas um dia essa carreira vai embora. E ela pode ir embora por diversas razões. Você pode se aposentar, você pode se machucar, você pode se cansar da carreira policial. E quando essa carreira acabar, nós temos que ter algum lugar para voltar. E essas são as pessoas, esses são os amigos que vão estar lá quando nós sairmos dessa carreira. O sexto problema dessa carreira é que nós temos que lidar com as pessoas mais estúpidas, mais desagradáveis que existem na nossa comunidade. Nós não podemos evitar isso. Muitos profissionais, eles escolhem os seus clientes. Ou eles convivem com clientes desagradáveis apenas por um momento. O cliente desagradável é para o policial o mais frequente. Todos os dias nós temos que conviver com grosserias, com violências, com mentirosos. Isso faz parte da nossa rotina. E isso é muito chato. Sendo muito honesto, nós temos que ter uma paciência enorme para lidar com essas pessoas. Às vezes eu estou lidando com adultos, vizinhos, e que esses caras eles brigam há 10 anos, há 15 anos, e nenhum dos dois quer se mudar. E eu vou lá, eles parecem duas crianças. São duas crianças. Meus filhos são mais maduros do que eles para resolver problemas. E você se vê naquela situação onde você tem que ficar entre duas pessoas absolutamente imbecis que ficam discutindo sobre um assunto que não tem a menor condição.
Nós não podemos evitar isso. O policial, ele tem que viver com as pessoas mais desagradáveis, mais grossas, mais estúpidas que tem numa comunidade. É isso. O sétimo problema da carreira policial é que os membros da comunidade, as vítimas, elas acham que você, policial, tem a solução para todos os problemas. Você sabe de todas as respostas. Você sabe de todas as leis, você sabe de todos os códigos, você sabe do código, o código do processo penal, o código penal, a Constituição, você sabe onde estão todas as respostas. E, com frequência, elas te chamam para resolver problemas que não são seus. As pessoas acham que a polícia é para resolver problemas. Ponto. Não tem nenhum, ela não vai qualificar esses problemas. Com frequência, você vai ser chamado para resolver problemas que não te dizem respeito. Mas eles vão ligar para o 190 de qualquer jeito. Então você vai ser um conselheiro matrimonial, porque tem um casal brigando e você tem que chegar lá para tentar mediar a situação dos dois. Um pai vai te chamar porque o filho não quer fazer a lição de casa, porque a filha está chegando tarde em casa, porque o filho, ele acha que o filho está começando a andar com os maconheiros da escola, e eles vão chamar você lá para você conversar com o filho, para você conversar com o marido embriagado, para você conversar com o vizinho. Isso é comum e isso também pode ser muito irritante. Dependendo como está indo o seu dia. Às vezes você está de boa, às vezes o dia está indo tudo bem, você tira 1 hora do seu dia para falar com o embriagado, para ele parar de beber, você vai falar com um menino de 16 anos lá para ele parar de se relacionar com os maconheiros da escola, para a menina ligar para o pai quando ela resolver sair depois da escola e não desaparecer no mundo, porque senão o pai dela e a mãe dela vão ficar desesperados atrás dela. Aí você vai lá conversar com o adolescente, vai conversar com o embriagado, vai conversar com o vizinho besta. Faz parte da rotina de trabalho. Mas nenhum policial que eu conheço quis ser policial para trabalhar com esse tipo de chamado. Mas enfim, é o que acontece. Eu disse naquele vídeo que a adrenalina ela é um elemento fundamental para mim, para eu ir trabalhar. Eu adoro trabalhar sem saber o que vai acontecer, eu adoro estar envolvido em situações de risco, isso faz parte da carreira policial, e eu sei que boa parte dos policiais, eles aplicam para trabalhar na polícia procurando essa vida, eles gostam de trabalhar, eles gostam de se expor a riscos. E isso é positivo, mas existe um lado negro nessa adrenalina. Às vezes, o policial ou a policial, ele fica muito dependente dessa adrenalina na sua própria vida. E ele tem dificuldade, ela tem dificuldade de se adaptar a uma vida mais calma. E esse momento da vida, onde ele precisa se readaptar, ele vai chegar. Geralmente ele chega na aposentadoria. Mas é comum um policial se aposentar e ele ter depressão. Porque ele se sente em casa, quieto, ele se sente um inútil, ele acha que ele não está fazendo mais nada, ele morre de saudade da vida dele lá na delegacia, lá no batalhão, dentro da viatura, mas ele precisa se adaptar, não é mais uma opção. Outro profissional, ele pode sair da carreira porque ele se lesionou, ele se machucou, e ele teve algum problema emocional, algum problema psíquico, ele teve que se aposentar mais cedo. Ou seja, se readaptar a uma vida menos dinâmica do que as operações de rua, do que as investigações, ela é um período da vida que vai chegar. Nós temos que estar certo que ele vai chegar na carreira policial. E muitos policiais, eles não estão preparados para isso. Eles continuam viciados na adrenalina. Há um filme que eu recomendo, muito bom, sobre esse assunto, que chama Guerra ao Terror. Ele é inclusive com Jeremy Renner, né, aquele ator que teve um acidente recentemente, aí quase morreu. O Guerra ao Terror é um filme sobre um time de antibombas, que trabalha no Iraque. Durante a guerra do Iraque, né, ali depois de 2003, e mostra a dinâmica desses soldados ali, né, são 3, 4 soldados naquela equipe, e mostra a dificuldade de um deles de voltar para casa. Ele volta para casa, para a mulher dele, e um dia ele está fazendo compra no mercado e ele surta. E o filme acaba com ele voltando para o campo de batalha. Ele tem que voltar para o Iraque porque ele só se sente feliz fazendo aquilo que ele está fazendo. Obviamente que isso não vai acabar bem para ele. Ou ele se adapta a essa nova realidade, a esse novo momento da vida dele, ou ele vai acabar tendo uma depressão, ele vai acabar se suicidando,
ele vai acabar morrendo por causa dessa inabilidade que ele tem de acabar, botar um ponto final na carreira. E nem todos os policiais estão prontos para fazer isso. Nono problema da carreira policial também é um efeito espelho de uma vantagem da carreira policial. Eu falei nas razões que me fazem amar ser policial sobre pegar bandido. Um policial, ele tem a oportunidade de fazer o que qualquer pessoa decente da comunidade tem vontade de fazer, que é parar uma injustiça, que é você botar um freio, botar um limite, parar um homem ou uma mulher que esteja cometendo um ato que ofenda outra pessoa, que cause mal a outra pessoa. Nós temos a oportunidade de fazer isso no dia a dia de trabalho e isso nos enche de prazer e de alegria. Há um efeito espelho aqui. Existe um problema nisso. Você certamente já ouviu um policial falar sobre enxugar gelo. Eu sinto que eu estou enxugando gelo. A carreira policial, ela te apresenta um dos sentimentos mais frustrantes do mundo, que é você batalhar, se esforçar para parar um cara, prender ele, para no outro dia ele estar na rua fazendo a mesma coisa. Quantos policiais já prenderam a mesma pessoa dezenas de vezes? Eu já. Tem gente aqui em Ottawa que eu já prendi mais de 15 vezes. E eles seguem na rua fazendo a mesma coisa. E isso é muito frustrante. E nós temos que aprender a lidar com essa frustração. Porque senão a gente enlouquece. A gente surta vendo um negócio desse. E se você não é policial e tem dificuldade de entender como é que é esse sentimento, imagina você trabalhando num escritório e todo dia o seu chefe chega no trabalho e pede para você fazer um relatório. Eu quero que você me faça 3 relatórios hoje. Ele te dá o assunto e você passa o dia fazendo relatório. Você pesquisa, você digita. Ao final do dia, 5 horas da tarde, você chega para o seu chefe, apresenta o relatório para ele. Ele lê aquele relatório, ele rasga aquele relatório, amassa, joga no lixo, fala, muito obrigado, até amanhã. Você vai embora para casa, absolutamente frustrado com o seu dia de trabalho, fala, eu não fiz nada que prestou naquele relatório, ele pegou tudo e jogou fora. Você se apresenta para trabalhar no outro dia e o seu chefe pede para você fazer a mesma coisa. Ele te dá a mesma tarefa, o mesmo relatório, o mesmo tema, e você passa o dia fazendo aqueles relatórios, aqueles 3 relatórios, no final do dia você apresenta para ele novamente, ele rasga, lê, rasga e joga no lixo. E todos nós queremos fazer um trabalho que dê um resultado positivo. Sobretudo aquelas pessoas que trabalham com questões tão complexas, envolvendo a liberdade de pessoas, envolvendo a vida de pessoas. Nós queremos que o resultado do nosso trabalho seja efetivo e não que ele seja ignorado, que ele seja desprezado e que ele não faça a menor diferença para as pessoas. Mas quando o policial fala, a sensação é de que nós estamos enxugando gelo, parte do problema é porque o policial se esforça, ele conduz um inquérito, ele conduz uma investigação, ele se expõe ao risco para fazer uma prisão e no outro dia a pessoa é convidada a ir para casa e fala, não, tá tudo certo, não tem problema nenhum, e isso é muito frustrante. Uma policial, mais do que todas as outras carreiras profissionais, precisam ser muito resilientes para aguentar a frustração de ver o seu trabalho ser simplesmente ignorado. Não é fácil. Não é fácil. O 10º problema da carreira policial que eu quero tratar aqui são as decisões que a polícia tem que tomar no dia de trabalho. E há 2 problemas em relação a essas decisões que podem impactar muito o nosso trabalho. A primeira é que o policial ele tem que tomar decisões todos os dias e decisões muito importantes em alguns segundos. As pessoas, quando vão avaliar a decisão do policial, elas têm o tempo inteiro do mundo para avaliar aquela situação. Ela conversa com as pessoas, ela lê um jornal, ela pesquisa a vida das pessoas envolvidas, da vítima, do criminoso, e aí ela vem a público, ela vai no seu canal do YouTube, ou vai na televisão, ou vai no seu podcast, e ela fala, não, o policial ele não podia ter feito isso, ele tinha que ter feito dessa maneira, não, o policial agiu errado. Mas o policial, ele não tem o luxo
de sentar e estudar o que está acontecendo. Ele tem que agir a partir daquilo que ele vê, que ele ouve e principalmente o que ele sente. Um policial ele é formado a partir dos seus dias de trabalho. Quanto mais nós estamos na rua, quanto mais dias de trabalho nós temos, quanto mais nós repetimos aquelas situações, mais nós aprendemos a lidar com aquelas situações. Mas para as pessoas, os críticos da polícia, isso não interessa. Você deve tomar uma decisão difícil, correta, em 1 segundo. Em um ponto, essas pessoas têm razão. De fato, a polícia tem que tomar a decisão correta e tomar essa decisão em 1, 2 segundos. Ela vai atirar ou ela não vai atirar? Ela vai embora ou ela fica? O policial acelera ou ele freia? Ele precisa tomar essas decisões todos os dias. E nós somos treinados para tomar essas decisões. O problema é que nem sempre as coisas saem como nós planejamos. Nem sempre essas decisões elas são acertadas. Isso não torna o policial um mau policial ou um criminoso. Certamente nós precisamos de mais treino. É um fato inegável que nós precisamos nos expor cada vez mais a situações para aprender a reagir da maneira apropriada àquelas situações. Mas isso não dá o direito às pessoas crucificarem o policial, acabarem com a carreira de um policial porque ele não tomou a decisão correta num intervalo de 1 segundo. Mas nós temos que viver com essa decisão. Essa decisão ela impacta também a nossa vida. Todos nós que tomamos uma decisão ruim, vamos ter que viver com as consequências daquela decisão em nossa consciência. Então nós temos que nos preparar para reagir da maneira mais adequada que podemos. Mas sendo muito honestos, sendo muito francos, o contexto em que nós tomamos essas decisões, eles não são... o cenário ele não é o cenário perfeito. A gente tem que tomar essas decisões num cenário de muita dificuldade. O segundo problema das decisões para a carreira policial é que elas são sempre impopulares. Não há decisão que um policial possa tomar que vai agradar todas as partes envolvidas naquele conflito. Aliás, boa parte do trabalho policial é convencer as pessoas de que existe um ponto bom para as partes. Ele não é ótimo, mas ele é bom se nós não quisermos alcançar o ótimo. Esse ótimo, ele é geralmente inalcançável. Grande parte da comunidade vai se opor à decisão policial, enquanto grande parte da comunidade vai gostar da decisão policial. Por isso, o policial ele não deve buscar a decisão mais popular, porque ela simplesmente não existe. Imagina você esses casos de ocupação, manifestação de rua. Como é difícil para um policial, para aqueles policiais que estão no comando da operação, tomar uma decisão ali. Né? Você tem direitos e garantias que você tem que observar, você tem a lei que você tem que observar. Do outro lado, você tem centenas de milhares de pessoas que estão reféns daquela situação e vem uma decisão, às vezes, política, falando nós temos que acabar com a manifestação, tem que abrir a rua. E o policial vai abrir a rua. Chegou a ordem, chegou a missão, o policial tem que cumprir a missão. E a imprensa vai dizer que a polícia agiu com brutalidade, que a polícia não devia ter feito o que fez. Mas se a polícia não fizer o que ela... não desocupar aquela rua, não abrir aquela rua, as críticas vão chegar de qualquer jeito. Elas vão falar que a polícia se acovardou, que a polícia não fez o que deveria fazer, que centenas de milhares de pessoas ficaram sem acesso ao seu trabalho, que as ambulâncias não puderam chegar ao hospital. Esse é o contexto em que a polícia tem que tomar suas decisões praticamente todos os dias. Não há situação ideal para o policial. O policial ele tem que ser um profissional que tem que convencer as pessoas que talvez a melhor solução seja apenas a solução possível. E as pessoas, elas não gostam disso. Elas não gostam de ouvir essa notícia. Elas querem a melhor decisão. E a gente sabe que ela simplesmente, em muitos casos, ela não é possível, ela é inalcançável. E a responsabilidade vai ser sua, policial, não é de outra pessoa. O 11º problema da carreira policial é a perda do otimismo e o excesso de desconfiança que um policial pode assumir ao longo da sua carreira profissional. E aqui eu quero fazer um paralelo entre o Brasil e o Canadá. No Brasil, nós já estamos
acostumados a desconfiar uns dos outros. Nós vivemos um clima de absoluta desconfiança no Brasil. O policial, ele desconfia da comunidade, a comunidade desconfia do policial. O cliente desconfia do cara que está vendendo para ele, porque acha que o cara vai querer cobrar mais e entregar um outro produto, e aquela pessoa que está vendendo desconfia do cliente. Acha que ele não vai pagar, que se ele der um cheque, aquele cheque vai voltar, que o dinheiro pode ser um dinheiro falso, ou que o cartão é adulterado, enfim. Impera no Brasil um sentimento de desconfiança geral. No Canadá é diferente. Eu descobri, quando eu cheguei no Canadá, que o padrão é as pessoas confiarem nas palavras umas das outras. E isso torna a vida social muito mais fácil, muito mais barata. Não há muitos custos por causa dessa desconfiança. Se eu vou numa loja trocar um produto, porque eu estou falando que aquele produto veio com problema, o vendedor ele pega aquele produto e troca. Ele fala, tá bom, me desculpa, toma aqui o seu produto, você quer o seu dinheiro de volta, ele volta o dinheiro, ele dá um outro produto, enfim. É muito mais simples. A sociedade, a comunidade, ela desconfia da polícia muito menos do que a comunidade brasileira desconfia da polícia. E a polícia canadense desconfia da sociedade muito menos do que o policial brasileiro desconfia da sociedade. Dito isso, eu quero enfatizar que acima dessa desconfiança normal do dia a dia do Brasil, um policial ele pega isso e ele coloca esteroides nessa desconfiança. É comum que um policial ele se torne muito pessimista em relação às pessoas. Isso acontece porque na vida do policial, ninguém que conversa com um policial fala a verdade. Ninguém. E eu não estou falando apenas do criminoso. O criminoso, ele sempre nega o que ele fez. A droga não é minha, eu não estava dirigindo o carro, eu não bebi, eu não atirei, eu não bati. Você não pode esperar outra coisa de alguém que cometeu um crime, porque ele sabe que se ele chegar para o policial e falar assim, ó, eu fiz o que você está falando que eu fiz, foi mal, as coisas não funcionam assim, né? Você tem uma admissão de culpa e as consequências vão ser pesadas. Então ele está tentando se livrar das consequências daquele ato que ele cometeu. Mas as vítimas também costumam mentir. Às vezes as vítimas exageram o que aconteceu. É muito comum, inclusive, que as vítimas exagerem o que aconteceu, ou que elas inventem alguns detalhes que elas realmente não se lembram do que aconteceu. Mas se ela falar para o policial que ela não se lembra, ela pensa, pô, mas se eu falar para ele que eu não sei a cor da camisa do cara, ele é capaz dele não prender a pessoa, só por causa desse detalhe. Então ela inventa uma cor de camisa. Enfim, a testemunha ela pode inventar. É muito comum para o policial viver num ambiente onde as pessoas estão trapaceando. Às vezes por bons motivos, muitas vezes por maus motivos. Mas o policial também ele vai ver e ouvir no seu dia de trabalho o pior das pessoas. E ele sabe o que ele pode esperar do ser humano. E nem todo mundo é assim. É claro que esse cinismo ele não atinge a todos os profissionais. Tem muito policial que ainda se sente muito otimista em relação ao ser humano, acha que as coisas vão dar certo, acha que com os incentivos corretos as pessoas podem tomar boas atitudes, assumir um caminho direito para a vida delas. Mas é um sentimento corriqueiro dos policiais que eles esperem o pior das pessoas. E isso é um sentimento muito negativo na vida do policial. E a gente tem que aprender a conviver com isso e balancear esse sentimento com a nossa vida social, porque senão nós deixamos de funcionar dentro de uma sociedade que precisa fazer trocas, que precisa confiar na palavra um dos outros, porque senão a vida fica insuportável. Uma outra consequência desse pessimismo em relação à vida, esse cinismo que o policial pode desenvolver por causa da sua carreira, é o sentimento de hipervigilância e paranoia. Às vezes o policial ele não consegue andar na rua sem prestar atenção onde estão as mãos das pessoas, as pessoas com a mão no bolso já começam a incomodar eles, se eles vão no restaurante, eles começam a ver onde estão as saídas, onde estão a entrada, ele quer sentar virado para a porta, enfim, isso acaba impactando a vida do policial. O policial não quer ser assim, o policial ele é levado até esse lugar por conta dos inúmeros casos, das inúmeras ocorrências
ele atende. E ele aprende que o ser humano é um bicho complicado e que as coisas podem ficar ruins de uma hora para outra. E esse é um problema que nós temos que lidar e temos que falar sobre ele. E o 12º e último problema que eu quero falar sobre a polícia são os chefes ruins. Chefe ruim não é uma exclusividade da carreira policial. Todo mundo pode ter um chefe ruim. Aliás, você pode ser um chefe ruim. A questão da chefia ineficiente na carreira policial, ela tem alguns agravantes. Alguns dos piores chefes da polícia são aqueles autoritários. Ele se baseia na patente ou no cargo que ele ocupa de delegado para basicamente ignorar o conhecimento e as necessidades daqueles que têm uma patente menor ou ocupam uma função menor dentro da delegacia, como um agente. E essa relação, quando essa relação entre chefes e agentes, ou entre oficiais e suboficiais, quando essa relação se esgarça, o resultado ele costuma ser muito ruim. É comum nós ouvirmos casos de retaliação, onde uma pessoa é tirada da sua delegacia, ela é mandada para trabalhar numa delegacia muito longe, ou ele ser tirado da sua função dentro daquele batalhão para fazer um trabalho rotineiro, pouco interessante, como punição. E um policial, ele tende a não sair da polícia por causa da chefia. Se alguém ocupa uma carreira onde ele pode arrumar um outro trabalho com outro chefe facilmente, ele acaba saindo, fala, eu vou sair, eu não gosto do meu chefe, eu vou embora. Mas você não pode fazer isso se o seu chefe é um delegado, ou se o seu chefe é um major, é um coronel, é um tenente-coronel. Você acaba ficando preso àquela chefia por algum período. E isso é importante a gente mencionar. Se você está passando por isso, lembre que é por um período. O bom da carreira policial é que, embora às vezes seja lenta, o chefe muda ou você muda de lugar. E talvez o seu próximo chefe não seja tão ruim, mas infelizmente é comum dentro da polícia que nós lidemos com chefes ineficientes que não conhecem bem o trabalho, não conhecem o trabalho da rua, ou eles são preguiçosos, ou eles são autoritários. E isso, para uma carreira que depende do espírito de equipe, isso acaba comprometendo não apenas o resultado do trabalho policial, mas pode comprometer a saúde ou a vida daqueles policiais que estão trabalhando na rua. Bem, esses foram os 12 problemas que eu elegi para falar sobre a carreira policial. Esses problemas me atingem, muitos desses problemas me atingem diretamente sendo policial aqui no Canadá. E eu tenho certeza que um policial americano que ouvir sobre esses problemas, ele vai se familiarizar com alguns, talvez não com outros, mas certamente com alguns desses problemas ele vai falar, isso também me atinge. E eu sei que ele atinge você também, policial brasileiro. E a minha intenção aqui não é manchar a carreira da polícia. Pelo contrário, eu adoro a carreira da polícia. Mas eu tenho convicção de que falarmos apenas das coisas positivas dessa carreira não vai nos ajudar a ter uma carreira longa, produtiva e saudável. Nós só vamos poder ser felizes e realizados nessa carreira se nós entendermos os problemas que ela apresenta. Assim a gente pode se preparar para eles, a gente pode evitar esses problemas, que esses problemas afetem a nossa vida, a nossa saúde, os nossos relacionamentos, e a gente pode estender a nossa carreira. Jogar para baixo do tapete e ignorá-los não é, para mim, a ação mais correta, mais efetiva, se nós gostamos dessa carreira. Se você está pensando em ser policial, leve isso em consideração. A carreira policial ela não é para todos. De fato, a carreira policial é para poucos. Inclusive, muitos que estão na carreira policial não deveriam estar lá, deveriam sair. Mas eles insistem em continuar. Ninguém pode forçá-los a sair. Então, a gente tem que viver com um alto nível de insatisfação dentro da delegacia, dentro de batalhões, mas é o que é. Mas contemplar esses problemas é a melhor forma que a gente tem de se preparar para ter uma carreira saudável, longa e feliz. Foi um prazer falar com vocês sobre esse assunto hoje e até um próximo vídeo.